Estão felizes? Glória a Deus. Estão entendendo? Amém. Mais ou menos. A Juliana falou mais ou menos. Tá muito alto aqui. Só abaixa um pouquinho depois para mim. Deve ficar no meio aqui. Gente, antes da gente continuar aqui, eu vou só fazer um resuminho aqui para refrescar a memória de vocês, o que a gente está falando desde ontem, ok? Então vamos lá. Ontem nós falamos sobre a Páscoa. Nós falamos sobre o pães ázimos, falamos sobre primícias, falamos sobre Pentecostes, falamos sobre trombetas e falamos sobre a noite, nós falamos sobre expiação. Foi um milagre porque ontem à tarde a gente conseguiu falar sobre tudo isso aqui, não sei como. A gente já viu então o que é festa? O que é festa? Celebração, mas o que significa as festas do Senhor? Vamos lá. Sombras das coisas que estão por vir. Ou seja, a palavra festa no original é moed. O que significa moed? Tempos determinados. Então a palavra festa é moed, que significa tempos determinados. Quais são esses tempos determinados? Os tempos determinados do Senhor. Então, lá no Antigo Testamento, a palavra de Deus vai falar para o seu povo: celebrem as festas, porque elas são festas fixas ao Senhor, ou seja, elas são festas do Senhor. A palavra festas elas são os tempos determinados do Senhor na história da humanidade. Tudo que está acontecendo nas festas se cumpre em Jesus ou vai se cumprir na segunda vinda de Jesus. Então vamos lá. Nós estudamos que a Páscoa, ázimo e primícias aconteceu quando Jesus morreu. Ele foi o nosso Cordeiro Pascual, pão sem fermento. O que significa fermento? Pecado. Quem que foi o pão sem fermento? Pão sem pecado. Pão vivo que desceu do céu, Jesus. Jesus é o nosso pão sem pecado. Ou seja, Ele tirou o pecado de nós. Significa que nós não temos pecado? Não, todos nós temos. Mas, através da Páscoa, do sangue de Cristo, que foi passado nos umbrais da porta. Quem é a porta? Nós. O sangue de Cristo que está sobre a minha vida faz com que o pão sem fermento de Cristo venha sobre mim e me purifique. Primícias. Quem que foi o primeiro a ressuscitar entre os mortos? Quem que foi a única pessoa que você conhece que ressuscitou dentre os mortos? Jesus. A Bíblia fala que Ele foi as primícias de ressuscitar dentre os mortos. Mas a Bíblia fala que nós também, como primícias, um dia iremos ressuscitar. Quando que nós vamos ressuscitar? Quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, os mortos ressuscitarão. E nós que estivermos vivos, nos encontraremos com Ele na onde? Lá no céu? Nos ares. Repita comigo. Nós encontraremos Jesus nos ares. Eu creio que isso aqui vai mexer com você, porque a maioria de nós aqui pensa que vai morar no céu com Jesus, né? Você já pensou isso? Todo mundo fala isso, né? Tá no céu, glória a Deus, vamos para o céu. Mas na verdade, a Bíblia fala que nós vamos nos encontrar com Ele nos ares. Ele foi a primícia, nós vamos encontrar com Ele nos ares. Por quê? Porque Ele vai voltar para a terra. E Ele vai estabelecer um reino de 1000 anos na terra. Que nós vamos estar começando a falar isso agora, aqui. Mas vamos lá. Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Temos os pães ázimos. Ele é o Cordeiro de Deus, o pão sem fermento, que tira o pecado do mundo. Ele é o primeiro a ressuscitar entre dos mortos. E a partir dele, se houve uma colheita gigante de vidas, de almas, não é não? A partir do momento que Jesus morreu, uma nova aliança foi feita, não foi? E a partir de então, começou o quê? A chuva temporã. A chuva temporã começa aqui, ó. Quando Jesus vem na terra, quando Ele morre, começa a chuva temporã. Ele aqui é as primícias. E quando o Pentecostes se cumpre, essa chuva temporã aqui, ó, ela tem um maior efeito aqui, ó, nessa parte aqui, ó, a chuva temporã.
Então, o que significa chuva temporã? A chuva temporã é a chuva da primavera. É uma chuva leve, é uma chuva moderada. E aquilo que a gente falou ontem, se tudo que Jesus fez, Jesus ressuscitou mortos, não ressuscitou? Jesus curou paralíticos, não curou? Jesus deu vista aos cegos. O que mais Jesus fez? Vamos lá. Jesus fez multiplicação de pães. O que mais Jesus fez? Ressurreição. Perdoou o pecado. Ele fez tudo isso. Só que ele fala uma palavra para a igreja dele. Coisas que eu fiz e até maiores. Vocês vão fazer. Nós hoje estamos nessa parte aqui. A última festa que houve na terra foi qual? Pentecostes. Essa festa ainda não aconteceu. Por quê? Porque essa festa, como a gente viu ontem, vai acontecer momentos antes de preceder a volta de Jesus, que é o dia da expiação. Então, o dia do arrebatamento do Senhor é esse dia aqui, ó, o dia da expiação. Ele vai vir sobre as nuvens, ele vai tirar todo o pecado da humanidade, vai expiar todo o pecado nosso. E como nós falamos ontem, nós vamos ser a imagem e a semelhança de Deus. Estão entendendo? Mais 2 minutos para a gente entrar em tabernáculos, pastor Felipe. Onde nós estamos hoje? Lembra, as festas é um ensaio geral. Hoje nós estamos aqui, ó, no 6º milênio. Do 6º milênio para o 7º. Por quê? De Adão até Jesus Cristo, quanto 1000 anos? 4.000 anos. De Cristo até hoje, quanto 1000 anos? Faz a soma, 4 mais 2, 6. Qual que é o dia do Senhor? 7. Ou seja, nós estamos no 6º milênio, próximos para entrarmos no 7º milênio. E quando nós entrarmos no 7º milênio, no final do 6º, né, para o 7º, vai começar a tocar o som da trombeta. No final do 6º para o 7º, começa a tocar as trombetas. E as trombetas vai ser tocada durante tudo isso aqui, ó. Tá vendo? Ó? Tudo isso aqui vai ser tocado a trombeta. Jesus volta no dia da expiação. Ele tira o pecado da humanidade. Só que a grande tópico aqui que a gente estava falando é o quê? Aqui, essas festas já se realizaram, já se cumpriram. E nós, como os cristãos, nós vivemos essas festas, não vivemos não? Todos vocês aceitaram Jesus em suas vidas? Ou seja, o sangue de Cristo, a Páscoa foi sobre você. Cristo não mora de você, não é o pão vivo que desceu no céu e habita em você? O que você come na Santa Ceia? O pão, não é? Ele é o pão sem fermento, o pão que tira o pecado do mundo. Ele é as primícias, mas ele fala também que nós somos a igreja dos primogênitos, nós somos a igreja das primícias. Então ele como primícia, a partir do momento que eu recebo o sangue dele na minha vida, eu me torno primícias. E aqui, Pentecostes. Tem muitos cristãos que não concordam com o Espírito Santo de Deus. Quero te dizer, eles estão deixando de viver uma festa. Eles estão deixando de realmente celebrar a festa de Pentecostes, que é o quê? Revestimento de poder, para que eu e você venhamos ser testemunhas. Trombetas, expiação, e agora nós vamos entrar em tabernáculos. Então, muita alegria, com uma salva de palmas, vamos receber o pastor Felipe aí. Vai me ajudando aí, irmão. É muita coisa. Gente, eu fico muito feliz e eu vejo que a gente está aprendendo que as festas, elas se baseiam em quê? Quais são as linguagens bíblicas que você vai estudar a partir de hoje e a Bíblia nunca mais vai ser a mesma para você? Hoje, quando você lê sobre chuva, colheita, primícia, o dia temível, o dia do Senhor, você já vai entender muita coisa do que está em jogo e o que está se tratando. E que nível de poder ele vai estar gerando e liberando sobre a tua vida. E eu fico muito feliz porque
Ontem, uma pessoa me falou sobre uma visão que teve aqui conosco, né? Sobre uma nova fase. Deus deu uma visão para uma pessoa que ela viu algo que nós esperávamos que fosse o fruto da gente poder completar as 3 festas esse ano. Porque colheita para Deus são pessoas. E eu fico muito alegre e feliz que nós estamos conseguindo cumprir o nosso papel de ter tantas pessoas aqui interessadas em se aprofundar no Senhor, num horário tão difícil, tão ruim, tão sacrificante. Isso para mim já começa a ser uma alegria. Essa para mim já é o início da grande colheita, para que a gente possa ser uma igreja amadurecida. Sabe, a gente falou no domingo passado que a igreja ser forte não é ter uma liderança forte, é ser toda a igreja forte, porque há uma aprovação que nós podemos viver, e se todos nós formos aprovados, se todos nós plantarmos as sementes que o Senhor espera de nós, todos nós colheremos uma grande colheita. E colheita na Bíblia são vidas, e ela começa quando Deus fala: a colheita está pronta, mas quem são os trabalhadores? E a gente hoje pode levantar nossa mão, levanta a tua mão aí, e a gente pode falar para Ele: Jesus somos nós, amém? Então, gente, é o que a gente está falando e profetizando aqui. E finalmente, então, a gente chega no grande momento do que a trombeta soou do que Jesus morreu no dia da expiação, junto conosco, para a gente chegar na grande festa de tabernáculos. Então a gente vai ver que essa festa, ela tem a ver, veja bem, lembra? Vou relembrar aqui o que o André falou muito bem ontem. Usou a palavra que define. Essa festa vai definir, lembra? No cumprimento do que não aconteceu. A gente vai ouvir o som de trombeta, Jesus vai descer e vai terminar de expiar a terra, e nós vamos entrar num grande reinado com Ele, tabernáculo, Ele morando conosco, Ele tabernaculando no nosso meio, não é isso? Então isso é o que não se cumpriu. Porém, o que a gente aprendeu? Nós temos o direito de fazer e viver ensaios e sombras, viver pequenas porções do que está por vir. E a pequena porção que está por vir é um avivamento no nosso meio. Você está entendendo? Já é grande demais. Imagina quando ele realmente pisar aqui na terra de volta, né? Eu estava falando para o Rodrigo, um cara que está aprendendo a andar com Jesus agora. Eu falei: irmão, você vai ouvir as coisas mais loucas da sua vida, que é falar que Jesus vai voltar e acabar com toda a maldade dessa terra. E a gente voltar a viver numa terra onde não há mais lágrimas, não há mais dor, não há mais feridas, não há mais injustiça, porque Ele voltou e definiu todas as coisas. E é disso que a gente está falando. O maior nível de fé que uma pessoa pode ter é acreditar que Jesus vai voltar, irmão. Pensa bem, é o maior nível de fé que você pode chegar. Acreditar de verdade. Eu estou falando de verdade. Eu estou falando de verdade num nível que, se você está com uma área de dificuldade para você se acertar de santidade, amanhã você começa a mudar. Esse nível de temor, que achar que acreditar de todo o coração que Jesus vai voltar, é isso, porque você quer ser aprovado diante dele, amém? É esse nível que eu estou falando. Então vamos lá, gente. Agora, enquanto isso não se cumpre definitivamente, a voz de Deus continua soando como uma trombeta. Ele continua me chamando para um sacrifício, me lembrando do sacrifício que Ele fez por mim, me convidando para me sacrificar junto com Ele, para me negar a mim mesmo, para eu poder dar uma chance do Espírito de Deus me transformar numa nova criatura, para que eu possa viver uma vida andando com Ele na terra, ok? Então é isso que eu quero entrar aqui, e a gente vai estar o tempo inteiro falando de 2 cenários. A gente vai estar falando do cenário do ensaio atual. O que tabernáculo representa na nossa vida hoje, ok? Amém? O que eu posso viver no tabernáculo hoje? E ao mesmo tempo a gente vai estar lendo versículos e vendo o que profeticamente vai acontecer no dia da volta de Jesus, ok? Então a gente vai estar sempre falando do presente e do futuro, presente e futuro. Vamos lá. Então a festa de tabernáculos, lá em Deuteronômio 16, 1:15, diz assim, que a festa deve ser celebrada durante 7 dias. Primeiro dia, tocou a primeira trombeta, que tocaria por 10 dias,
até o 10º dia, que o sacrifício do cordeiro seria realizado. E o sumo sacerdote ia entrar uma vez só no ano, lembra? Lá no Santo dos Santos, e ele ia oferecer um sacrifício para ele mesmo, para o povo e para todos, amém? Quem lembra? E após isso, começaria efetivamente a grande festa. E aí vamos entender essa festa. Ela duraria 7 dias, todo mundo já remido, limpinho, bonitinho, brilhoso, saudável, amém? E depois que tiverem recolhido o produto da eira e do lagar, ou seja, da colheita, alegrem-se nessa festa, vocês, os seus filhos, as suas filhas, seus escravos, levita, estrangeiro, órfão, ou seja, todo mundo que mora na cidade de vocês. Durante 7 dias vocês celebrarão a festa ao Senhor, seu Deus, no lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor, o seu Deus, o Deus de vocês, os abençoará em todas as suas colheitas, em tudo que vocês fizerem, e por isso certamente vocês poderão se alegrar. Gente, vamos lá. Os primeiros rituais era como se fosse um ritual de Deus está te chamando, e Ele te chama para você se purificar, para que você esteja apto a estar na presença dEle. A presença de Deus, no Antigo Testamento, representava o quê? Representava uma festa, onde eles se alegravam, que eles iam fazer a maior de todas as colheitas. Vamos agora pensar, vamos voltar milhares de anos atrás, e vamos pensar no povo, que habitava numa terra, onde o clima não era tão agradável, não era tão confiável. Porém, o que eles tinham de diferencial por ser povo de Deus? Todas as vezes que vocês plantarem sementes e vocês estiverem debaixo da minha bênção, todas as vezes que vocês plantarem, eu enviarei a chuva e eu garantirei que vocês colherão o melhor fruto que vocês poderiam colher da terra. Irmão, isso é o benefício de você ser povo de Deus. Já parou para pensar nisso? Tudo que você coloca a tua mão. Quem ama esse versículo? Como é que é aquela musiquinha das antigas? Tudo que você tocar a tua mão prosperará. Aí, irmão, a gente ouve essa bendita palavra prosperidade. Prosperará. Irmão, eu já não quero nem mais saber de Deus. Cadê a tal da prosperidade? E aí surge também um outro povo. O povo que vive traumatizado com a prosperidade. Não, irmão, se eu desejar prosperidade, eu estou negando a Deus. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. A sua vida natural é laboratório para a sua vida espiritual. O povo de Deus, eles tinham uma bênção. Sempre que eles plantassem, mesmo que fosse fora do ambiente correto, Deus enviaria uma chuva. Eles não dependeriam de uma meteorologia perfeita, porque no tempo que tinha que chover, ia chover. Essa era a garantia de ser povo de Deus. Essa era a garantia. Sabe o que estava em jogo? Não era o quanto eles iam colher. O que estava em jogo era o quanto eles iam confiar em Deus. Porque povo de Deus somente entra na terra prometida se você confiar de todo o coração. Quem foi o povo que não entrou na terra prometida? O povo que não confiou. Qual é um dos grandes princípios dessa festa? Você precisa confiar em Deus quando você anda, porque você não é órfão, você tem um pai, Ele guarda a tua vida, Ele guarda as suas finanças, Ele guarda a tua casa, Ele cuida de você e nunca você vai ter falta. É isso que a festa ensina. Celebra, isso aqui é um mandamento, lembra que eu sou o Senhor. Então naqueles dias de alegria, eram dias que eles colhiam uma colheita sobrenatural, porque eles já tinham acabado de ver uma chuva sobrenatural. Então era muita alegria no meio do povo, porque para um povo agricultor, era um povo que colhia, e você está entendendo? Era um povo que se beneficiava, era um povo que tinha as bênçãos. E você está entendendo isso? Era o povo que tinha direitos. E o povo de Deus, que é você hoje, tem direito de ter chuva, plantio, colheita sobrenatural, cuidado divino. Somente para quê? Além de alimentar você e a tua casa,
para que você saiba que no dia da grande batalha, quando você estiver pregando a palavra de Deus, quando você estiver levando o Evangelho, você vai lembrar daquele Deus que nunca falha, você vai lembrar daquele Deus que nunca deixa você ser abalado, você vai saber que você vai entrar no lugar de trevas, você vai declarar a palavra de Deus, e Ele vai continuar sendo fiel com a promessa que Ele tem sobre a tua vida. Então tudo que Ele faz no meu trabalho é um laboratório do que Ele quer fazer no meu ministério. Então vamos continuar. E o princípio da festa, depois de todo o preço que você pagou, porque você pagou um preço para ouvir a voz na trombeta, você pagou um preço para negar a si mesmo e Cristo crescer dentro de você. Irmãos, não existe guerra que Deus te chame para guerrear que não venha com uma recompensa. Assim é o reino de Deus. Ele recompensará todo o teu trabalho, todo o teu sacrifício. Ele é assim, Ele criou o sistema. Então, quando eu vier fazer a minha colheita, Ele me abençoará em todas elas, em tudo que eu fizer, e certamente eu me alegrarei. Por que a alegria do Senhor, ela é o termômetro da tua força, irmão? Porque a força de um filho de Deus é saber que a tua fé, ela se cumpre nele, porque tem um garantidor, que quando você declara a palavra de Deus, ele lança poder do céu, cai na terra e gera fruto de colheita, que são vidas para ele e transformação da sua própria vida. Agora, sabe qual é o nosso problema? A gente duvida. Você não celebra tabernáculo quando você duvida. Você não celebra tabernáculo. Você descumpre o mandamento quando você duvida de Deus. Quando você deixa o medo e a orfandade falar, eu vou plantar, mas quem garante que eu vou ter uma colheita? Eu vou fazer tudo aquilo, mas quem garante que a chuva vai vir no tempo oportuno? Então, gente, olha só que interessante. Essa festa era chamada de tabernáculo ou cabanas, ou festa da colheita. Olha que coisa interessante. Eles armavam as mesmas tendas que foram erguidas e desfeitas 1000 vezes enquanto eles estavam no deserto. Isso para mim fala algo muito poderoso, porque o que significa esse processo? Lembra, só vive o Pentecostes quem viveu Páscoa, só vive o tabernáculo quem viveu Pentecostes. A Páscoa, a saída do Egito, Pentecostes é te capacitar para você vencer o teu deserto, e o tabernáculo é o fruto da terra prometida, da obediência. Então veja bem, para eu entender o princípio de tabernáculo, significa, Deus não tem uma vida de deserto para mim, Ele tem uma vida de terra prometida. Mas quando eu chegar lá, a Bíblia fala em Deuteronômio, não se ensoberbeça e não se esqueça que um dia Deus tirou você daquele lugar, do meio das trevas. Porque é muito comum, irmão, quando você começa a beber da água do poço que você não cavou, você começa a colher da colheita que você não plantou, você começa a viver uma vida sobrenatural, você começa a prosperar e ver milagre. Aí, irmão, eu estou achando que a força do meu braço, né? Tá lindo e maravilhoso, irmão, tá tudo em ordem aí? Eu trouxe segurança hoje, dá uma volta aqui, irmão. Cadê? Agora ele está com vergonha. Deixa ele. Quem não ficar feliz vai rodar cacetete na tua mão. Então, gente, olha só que coisa poderosa, gente. Olha que coisa poderosa. É o anjo. Eu pedi para o Senhor cercar a região aí. Deus mandou um anjo. Então, gente, olha só que coisa poderosa. Quando você estiver lá colhendo tudo da sua terra prometida, o Senhor fala assim, vamos voltar para a cabana, um diazinho, uma semanazinha, para a gente lembrar de onde o Senhor nos tirou, para a gente lembrar quem é o nosso Salvador, para a gente não deixar de ser grato por tudo que Ele fez na nossa vida. Então vamos lá. Essa festa então tem a ver com o derramar sobrenatural da chuva do Senhor. E a gente lembra, a gente falou sobre 2 chuvas lá do gráfico que o André acabou de lembrar vocês. Então a chuva representa 2 coisas biblicamente. Sempre que você lê chuva, a partir de agora, a sua leitura bíblica nunca mais será a mesma. Falar isso aí, irmão, até entrar. Então agora quando você lê chuva na Bíblia,
você vai entender que está se referindo ao derramar do Espírito Santo. E você vai entender que está se referindo à revelação da palavra de Deus. Duas coisas muito importantes. Eu não acredito num secreto, irmão, que você não tem a expectativa que você não está lá sozinho. Todas as vezes que eu entro no meu secreto, eu já convido o meu melhor amigo. Vem comigo, Espírito Santo, vamos ler junto a palavra. Me ensina o que está por trás da letra. Me dá a vida e revelação naquilo que eu estou lendo. Me ensina, Espírito Santo. Nunca sou eu sozinho, sou eu e Ele. Aí você pode falar, nossa, mas o derramar do Espírito Santo não é Pentecostes? Irmãos, o primeiro derramar do Espírito Santo apenas é Pentecostes. Porque a grande chuva, a maior de todas que está por vir, seria a chuva ceroja, que ela vai vir no tempo de tabernáculos. A melhor igreja, a melhor estação é a igreja tabernacular, que ela veio para viver a melhor chuva, ela veio para viver o melhor momento na presença de Deus. E olha que interessante, então eu posso entender que Páscoa e Pentecostes, estou aqui relembrando o gráfico, ó, que você não está vendo, mas pela fé, você é uma pessoa de fé, você lembra, Páscoa, Pentecostes, tabernáculo. A chuva temporã, ela vinha sobre Páscoa e Pentecostes. Ela caía mais ou menos naquele momento. E as primícias, que seria então a última parte, certo? Ali da, né, a segunda ou terceira? Terceira parte da Páscoa. O que representa naturalmente? A colheita que veio após a chuva temporã. A chuva temporã caiu na terra, eles faziam a primeira colheita do ano. E a partir dali, eles comemoravam a primícia. O que é primícia? É a primeira colheita. A primeira grande colheita é Páscoa e Pentecostes. Representa, o que o André acabou de dizer? Jesus é a primícia do Pai, mas nós somos a primícia de Jesus. Você entende? E aquele povo, naturalmente, como é que Deus trabalhava a fé deles? Irmão, eles declaravam, eles soltavam a semente no chão, e eles sempre colhiam abundantemente na primeira fase do ano, entre o primeiro e o terceiro mês do ano. Você entende? E aí olha só que coisa poderosa. Só que no final havia uma segunda chuva, a chuva serôdia. O que a gente viu se cumprindo nos dias atuais? Que houve uma grande chuva, um grande derramar do Espírito Santo, uma grande revelação da palavra. Nasceu então a igreja primitiva, irmão. O que mais marcou a igreja primitiva? O nível de milagres que o Espírito de Deus se cumpria através dos apóstolos. E o que mais marcou a igreja primitiva? As cartas que você lê hoje, que formam o Novo Testamento, todas elas ditadas pelo Espírito Santo, no ouvido de Paulo, de Pedro, de Tiago. Esse mesmo Espírito, ele deseja sussurrar revelações da palavra de Deus no teu ouvido até os dias de hoje. Você entendeu? Deixa eu te falar uma coisa, você não é pequeno, irmão. Você é grande no Senhor. Para de se colocar menor. Você tem os apóstolos que definiram um modelo de Cristo para nós. Você tem Jesus que definiu um modelo para você. Então o mesmo Espírito que sussurrava no ouvido de Paulo é o mesmo Espírito que você quer sussurrar no seu ouvido, irmão. Ou é um subjugado, ou a gente vai ter que criar um Espírito Santo Júnior. O sênior não, o sênior a gente não alcança. Vamos ficar com o júnior. O Espírito Santo trainee. O trainee é para você, irmão. Eu sou peixe pequeno. É assim? Não é assim, gente. Então vamos continuar. Olha que coisa poderosa, Deuteronômio 11. Porque a terra da qual tomarão posse. Aí vamos lá, gente. Olha que coisa poderosa. Olha como o Espírito Santo usa Moisés para escrever o livro de Deuteronômio, para preparar o povo para um novo tempo. Lembra? Aqueles filhos que estavam naquele momento, e que eles estavam prontos para entrar na terra prometida. Lembra? Eles eram pessoas, filhos
da geração que tinha morrido no deserto. E o livro de Deuteronômio, ele foi a maior parte escrita para preparar aquela nova geração que entraria na terra prometida, amém? Quem lembra? E aí eles precisavam dar uma nova mentalidade, eles precisavam de um renovo na mente deles. E aqui, nesse momento, nessa fase, Moisés estava renovando a mente daquele povo que estava prestes a entender que eles iam entrar numa nova estação na vida deles. Porque eles nasceram no deserto, mas eles não foram feitos para o deserto. Mas eles tinham um péssimo exemplo dos pais que morreram no deserto. Se isso não tem a ver com a tua vida, irmão, isso não tem a ver com a tua vida hoje. Para e pensa. Às vezes você fala, cara, mas você não tem noção. Felipe, eu nasci numa família toda destruída. Às vezes meus pais nem crentes são. Eu só apanhei. O meu modelo de vida que eu tive dos meus pais naturais foram péssimos. Eles não me prepararam para eu ser um vencedor. Mas deixa eu te falar uma coisa, em Hebreus 12, o Senhor diz assim: por um curto espaço de tempo, eu dei autoridade para os seus pais naturais cuidarem de você. Mas a maior parte da tua vida, eu serei o seu pai. Eu serei o seu pai e eu cuidarei de você. O seu Pai Celestial hoje está mudando a sua mente, a sua forma de pensar. Por isso que Ele renova a nossa mente pela palavra e pelo sangue do Cordeiro. Para você não mais ter um modelo humano, mas ter um modelo celestial. E essa mesma coisa estava acontecendo aqui, gente. Olha só o que Moisés está ensinando o povo. Porque a terra agora que vocês vão tomar posse não é como a terra do Egito, que vocês vieram, que plantavam semente e vocês faziam irrigação a pé, como uma horta, né? Por quê? Eles pegavam do rio, eles canalizavam a água do rio, né? E eles faziam com que a plantação deles, né, resolvesse ali, colhessem ali mesmo. Era totalmente natural. Aí ele fala: mas agora a terra que vocês vão tomar posse, passando pelo Jordão, é uma terra de montes e vales, que bebe chuva do céu. É uma terra da qual o Senhor, o seu Deus, cuida. Os olhos do Senhor, o seu Deus, estão continuamente sobre ela do início ao fim do ano. Gente, olha só que coisa poderosa. O Senhor não chamou você para você viver num deserto eterno. Ele chamou você para te plantar numa terra prometida. A terra prometida é a promessa de Deus sobre a tua vida. E olha só o que Ele fala. Primeira coisa que Ele fala: eu não te garanto apenas dias bons. Você está entrando numa terra de monte e de vale. Você vai ter momentos, estações boas, estações difíceis. Você vai ter estações de paz, você vai ter estações de luta. Mas eu tenho uma garantia para você. A garantia que eu tenho para você é que você vai aprender a receber chuva do céu. O que é a chuva? Que é sobre a tua vida hoje, aonde o Senhor quer te plantar. O que é a chuva? Eu garanto para você a liberação do meu Espírito. Eu garanto para você que você vai ter uma palavra revelada. Eu garanto que você não vai morrer no meio do caminho. Porque olha só o que Ele fala para você. É uma terra da qual o Senhor, o seu Deus, cuida. Os olhos dele estão continuamente, do início ao fim do ano. As festas do Senhor que vai ter desde o primeiro ao último mês. Eu garanto você. E eu te digo uma coisa: só tem um jeito da tua vida dar errado. Se você não crê de todo o coração na palavra de Deus. Você entendeu o porquê da importância das festas? O diabo, ele vai vir com tudo para te ferir, para te machucar, para levantar uma situação impossível, para usar pessoas contra você, para fazer com que você esteja arruinado de todos os lados. Mas se você não olhar para a circunstância e nem para a tua alma, você vai receber do alto a chuva, o cuidado, a garantia, e você vai ter uma grande colheita, e você será um vitorioso em todas as coisas, irmão. A sua vida é essa. A sua vida é essa. Eu não aceito e eu declaro quebrado todo o pensamento contrário que divide a tua mente no dia de hoje. Você está entendendo? Porque eu recebo esses pensamentos na minha vida.
Só que eu recebo eles e eu falo: você não é bem-vindo, saia no nome de Jesus, cala-te minha alma, eu não aceito, eu não concordo, eu tenho um Deus que me ama, há uma batalha interior dentro de mim, e eu defino quem vai vencer, porque tem uma promessa sobre a minha vida, amém? E olha o que ele diz: e no devido tempo haverá uma chuva sobre a terra, tanto a de outono quanto a da primavera, e vocês recolherão cereal, vinho e azeite, as 3 principais colheitas do ano inteiro. Vamos continuar aqui, já vou te passar, irmão. Segundo, aqui ele fala sobre as chuvas. Como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Ele está ensinando como você vai se mover. Não tem como entrar na terra prometida se você não viver por esses princípios. Esses dias eu estava conversando com o Rafa e a Cíntia quando eles vieram para cá, e Deus mandou eles saírem lá de Rio Bonito, vim para cá. Tá todo mundo: nossa, que lindo, que maravilhoso. E eu estou vendo só o Rafa com um sorriso. Eu estou crendo, né? Sabe como é que é? As contas estão ali no limite. Sabe como é que é? Não... E eu estou vendo, mas eu estou vendo o sorriso e a alegria dele. Falei: irmão, decide. Ou você crê na trombeta que tocou e chamou você, e você usufrua daquilo que Deus está te dando com as portas que Ele está abrindo, ou você vai olhar para a circunstância e afundar no meio desse mar, irmão. Escolhe o teu caminho. Mas eu te digo: olha para a terra que Deus te deu. Os campos já estão verdes, já estão prontos para a grande colheita, e você será abençoado pela tua fé inabalável, que não olha para outra direção, irmão. Você tem que decidir. Você acha que vai ser fácil, irmão? Você acha que vai ser fácil? Quando você vencer pela fé, se torna fácil. Mas o processo não é fácil. Mas você tem o garantidor, irmão. Sabe o que é o garantidor? Sabe o que é o cara que, o fiador? Começa a não pagar aí teu aluguel, irmão. Teu cabelo nem vai ficar branco. Cabelo de quem vai ficar branco? É o do fiador, irmão. Você tem um fiador sobre a tua vida. Sabe o que é isso? Você tem um fiador, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Só você manter a tua fé mantida lá no alto, e Ele vai honrar em todas as coisas. Vamos lá. E aí ele fala aqui, olha só que coisa poderosa: os meus caminhos e meus pensamentos são maiores do que os teus. O que ele está dizendo? Lembra que a primeira coisa é a trombeta? Se você não ouvir a voz, o plano que você vai viver nessa terra é o seu, limitado, muitas vezes errado, que não sabe medir circunstâncias. Então eu preciso entender que o pensamento e o plano dele é muito maior. Eu preciso crer nisso, porque aí eu consigo falar: o meu plano não, o teu sim. O meu parece maravilhoso, mas uma grande chance de dar errado. O plano dele, cara, isso aqui é impossível disso acontecer, mas ele falou, mas é certo dele garantir. Você está entendendo isso? Isso que é o plano, o caminho dele ser mais alto do que o teu. E aí ele fala: como uma chuva. Olha o princípio de chuva. Chuva não é só derramar bênção na tua vida. Segundo princípio de chuva: e a neve que desce do céu, a unção e a presença, não volta para eles sem regar a terra, fazer brotar e florescer, produzindo semente para o semeador e pão para o que come. Assim como toda palavra que sai da minha boca não volta vazia, mas fará o desejo e cumprirá o propósito pela qual enviei. E aí vocês vão sair em júbilo de alegria, em paz, com gritos de alegria eterna, irmão, pelo que você creu e colheu. Significa, a chuva é como a palavra de Deus. Tudo que sai da boca de Deus toca na terra, brota o fruto da semente, você colhe isso para você. E ele ainda diz o seguinte: toda a tua colheita significa duas coisas. Quando eu colho o fruto da minha semente, porque a palavra de Deus nunca vai regar a terra e voltar vazia, então eu colho aquilo. E a Bíblia diz que eu colho duas coisas: eu colho pão e eu colho novas sementes. Olha que interessante, porque qual é o princípio do semeador? Qual é o princípio de uma vida com Deus? Aí eu plantei, eu colhi uma
uma colheita absurda, fiquei milionário. Mas o que ele diz para mim? E aí, Felipe, está satisfeito com essa colheita? Vamos parar por aqui? Porque eu tenho uma colheita anual para você. Eu tenho uma colheita, na verdade, eu tenho 2 colheitas por ano. Eu tenho muito mais para derramar na sua vida. Você está satisfeito? Você vai parar aqui? Você vai comer tudo? Então ele diz que quando eu colho, uma parte é para mim. E a outra parte são sementes, que eu vou continuar plantando para o ano seguinte, para a próxima colheita. E assim vai a minha vida eternamente. Ou seja, a minha vida é um eterno colher e replantar. Colher e replantar. Colher e replantar. Nesse princípio você entende o princípio de dízimo, você entende o princípio de oferta, mas eles não são o centro. Eles são apenas uma sombra. Sombra de quê? Da minha dependência. Da dependência de que eu não... Cara, Ele pode me dar muitas coisas amanhã. Cara, eu lembro disso, já falei aqui, gente. Testemunho, a gente está aí para dividir, né? Eu já falei para vocês, eu recém-casado, no hotel, lá no hotel, lua de mel. Aí eu sentei na cama, no meio da madrugada, olhei para a Ilana dormindo, falei assim, para que voltar para a igreja agora? Qual é o sentido? Tudo se cumpriu. Para que eu vou voltar para a igreja, irmão? Eu já estou feliz, estou completo. Irmão, até a primeira crise, irmão, até a primeira briga, irmão, já voltei correndo pro pastor, casei com essa mulher aqui, briga muito, pastor, não dá dano não, deixa eu buscar Jesus. Gente, eu estou falando porque ela tenta a nossa alma, irmão. Ela tenta a nossa alma de agora tá bom, não preciso buscar mais não, agora eu vou ser independente. Eu já sei tudo, Deus já me deu tudo. Às vezes eu fico pensando, irmão, na época lá que tu estava durão, todo arruinado, Jesus era tudo, tu vinha aqui 1000 vezes. Agora tu está em berço esplêndido, tu faz continha. Você faz conta, a casa está confortável. Ah, para que 4 sessões? Podia ser 2. Para quê? Ah, meu Deus, eu estou cansado de novo ir para a igreja. Irmão, na época que tu estava faminto lá, desesperado, você vinha em tudo. Aí Deus vai te dando. Deu isso, deu aquilo outro. Aí está tudo maravilhoso. Ah, agora não preciso mais dele. Essa não é a vida, irmão. A nossa vida é uma sequência. E, gente, olha que coisa legal. A primeira chuva é uma amostra moderada do que viria. A segunda chuva vai ser o maior derramar do Espírito. O Espírito Santo, ele é maior do que Pentecostes, irmão. O Espírito Santo, ele é 1/3 da Trindade. O Espírito Santo, ele está em todas as etapas. O Espírito Santo ainda vai ser derramado numa porção maior em tabernáculos, amém? E ele fala, alegrem-se e exultem, porque virão chuvas, isso aqui é Joel, chuva em justa medida, é a primeira chuva. E depois ele fará descer no passado as primeiras e as últimas chuvas. E a última chuva vai fazer com que as suas eiras transbordem de trigo, vinho e azeite. Ou seja, o derramar da segunda seria maior do que a primeira. E eu vou passar para você, irmão, já falei muito. É profundo o negócio. Gente, vocês estão entendendo? Tem dúvida? Muitas, né? Vamos lá, só vou voltar um aqui, que o pastor Felipe falou aqui. Então aqui nós estamos vendo sobre a primeira e a última chuva. Então uma das coisas que a gente estava falando ontem, que é o tema principal dessa igreja, que está escrito lá atrás, lá, ó. Olha lá todo mundo lá, ó. Olha lá, ó. Tá vendo o laser lá, ó? Você está feliz? Por quê? Porque em todas as festas há uma ordenação. Alegrem-se. O reino dos céus é feito de paz, justiça e alegria. Ah, mas eu estou triste porque o mundo está de ponta cabeça. Eu não estou falando dessa alegria, eu estou falando da alegria que vem do alto. A verdadeira alegria está no coração? Não, cheiro de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aqui. Vamos lá. Primeira e segunda chuva. A chuva vem na terra para quê? Para que a chuva vem na terra? Para que haja colheita. Então nós estamos vendo o último derramar do Espírito Santo. Nós estamos vivendo o primeiro derramar, gente. Lembra lá do mapa? Nós paramos na festa de Pentecostes.
Hoje nós estamos vivendo ainda a festa de Pentecostes, que é o primeiro derramar. E vamos ser sinceros, é uma chuva poderosa que nós estamos vivendo. É uma colheita maravilhosa que nós estamos vivendo, assim como o pastor Felipe falou. Mas a segunda chuva, o último derramar, vai vir. Vai vir. E esse último derramar fala que você vai colher aquilo que você não planta. Esse último derramar fala que é aquilo que você nem imagina, que seu coração não, que os seus olhos não viram, seus ouvidos não ouviram, é isso que vai acontecer na sua vida. As coisas maravilhosas que Deus preparou para nós. É nessa chuva aqui. Por isso que a Bíblia fala, alegrem-se, exultem, cante, adorem, regozijem-se. Por quê? Porque as chuvas em justa medida, ou seja, a primeira chuva, já está aqui. E Ele está fazendo descer como no Pentecostes. As primeiras chuvas. Mas é só as primeiras chuvas que vai vir? Não. As últimas também. E o que a chuva traz? A chuva traz trigo, vinho e o quê? A gente vai falar disso depois, pastor? Deixar vocês curiosos. O que a chuva traz? Trigo, vinho. Escrevem isso, gente. A chuva traz trigo, vinho e azeite. Tabernáculo traz trigo, vinho e azeite. Vamos lá. Então, o que é a festa do tabernáculos hoje? Hoje, vamos falar agora. Deus habitando em nós. Amém? Como é que Deus habita em você hoje? Através do Pentecostes. Quem que está dentro de você? Tabernáculo de Deus em nós. Sim ou não? Lembra? As festas é o quê? Um ensaio geral do que vai acontecer. O Espírito Santo habita em nós. Está dentro de cada um de nós. Você que recebeu o sangue de Cristo sobre a tua vida, você tem um Espírito Santo de Deus. Você que passou pela Pentecostes, né? Você tem o Espírito Santo de Deus sobre você. Só que a Bíblia está falando também sobre o seguinte: Cristo, Jesus Cristo vai vir e Ele vai reinar nessa terra. E Ele não vai estar simplesmente dentro de nós, mas assim como você me vê e eu te vejo, nós vamos ver Jesus aqui nessa terra. Nós vamos olhar nos olhos de Jesus. Ele vai reinar nessa terra. Ele vai ser o presidente global dessa terra, onde Ele vai restaurar toda essa terra, juntamente comigo e com você. Então vamos lá. Agora é o seguinte, quem já ouviu esse versículo, que eu acho que a maioria dos crentes já ouviram esse versículo aqui, né? Tem até uma música. Qual que é a música? Vinde, voltemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou. Quem conhece essa música? E nos sarará. Não conhece não? Ô louco, Ana Paula Valadão. Há um bálsamo em Gileade. Ô louco. Se você não escuta Ana Paula Valadão, pastor, você não é crente não. Nem te conta as últimas da Lagoinha, mas vamos lá. Tem gente a dizer que a Lagoinha virou bola de neve, mas vamos lá. Cristo, o tabernáculo em nós. Oséias 6. Gente, como que eu vou entender a Bíblia? Eu estou falando não como que eu vou entender o verdadeiro sentido e o significado do que Jesus está escrevendo na Bíblia. Entendendo o mistério de Cristo e entendendo as festas do Senhor. Se você entende isso, você vai entender o significado das coisas. Oséias 6. Venham, voltem para o Senhor. Por quê? Porque Ele despedaçou. Quem que despedaçou, gente? Foi o diabo? Quem que despedaçou? Repita comigo, quem que despedaçou? Senhor. Nossa, que Deus é esse? Não é um Deus de amor? Na verdade, a gente precisa entender a Bíblia. Ele nos despedaçou, mas Ele vai nos curar. Ele nos feriu, mas Ele vai atar as feridas. Presta atenção. Quem já leu o livro Mistério de Cristo já vai entender rápido. Quem não leu, compra lá e vai entender depois. Israel, Oséias, ele era profeta
da casa de Israel, reino do norte. Ai, pastor, o que é isso? Compra o livro. Oséias era um profeta. Todos os livros proféticos da Bíblia são palavras proféticas para Israel, para o povo de Deus, que foi dividido. Israel era um reino que tinha 12 tribos. O Senhor falou para Israel o seguinte: eu vou despedaçar vocês, eu vou quebrar vocês, eu vou dividir vocês. E ele levanta profetas como Oséias, Joel e tantos outros para falar o quê? O Senhor que dividiu, o Senhor que despedaçou vocês, porque vocês foram incrédulos, porque vocês erraram. Só que agora o Senhor está falando o quê? Voltem, venham, voltem para o Senhor. Por quê? Porque Ele despedaçou vocês, mas Ele vai curar. Por que que o Senhor, por que que Deus quebrou Israel? Ah, porque Ele é mau? Não. Para cumprir a promessa que Ele fez a Abraão, de que a descendência de Abraão seria o quê? Uma multidão de povos. E como que isso é feito? Através da divisão da casa de Israel. 10 tribos é semeadas nas nações. Nós estamos falando de colheita. 10 tribos são semeadas nas nações. Elas perdem sua identidade. Hoje a única tribo que você vai conhecer lá de Israel é o povo judeu. Sim ou não? Existe o povo de Issacar aí? Conhece um irmão de Issacar? De Zebulon? Qual mais? Conhece alguém de Efraim? Sim ou não? Hã? Naturalmente não existe, né? Naturalmente, literalmente de sangue ali, não tem. Por quê? Porque eles foram dispersos das nações. Por que que eles foram dispersos nas nações? Para que Deus pudesse cumprir a sua palavra. Que palavra é essa? Que é de Abraão. A descendência de Abraão seria como as estrelas do céu e a areia da praia do mar. O que significa isso, gente? Deus semeia 10 tribos nas nações, para que Ele possa acolher uma multidão de povos, tribos e línguas. Você que está sentado aqui, ó, que não é judeu, você não fazia parte do povo de Deus. Agora, você faz parte. Por que eu sou judeu? Não. Porque Deus semeou 10 tribos às nações. E o sangue de Cristo agora conecta tanto judeus quanto gentios. E faz deles um só povo. Então aqui, ó, Cristo, tabernáculo em nós. Ele despedaçou Israel e Ele vai curar Israel. Ele que fez a ferida e Ele que vai atar. Quando que Deus feriu? Quando Deus dividiu. E quando Deus começa a curar Israel? Quando Ele morre na cruz do Calvário. Ele começa a curar todos aqueles que estão feridos. Quem está ferido? Eu estou ferido. Eu estou cheio de pecado. E Jesus está me curando todos os dias. E Ele não só me feriu, mas Ele está fazendo o quê? Atando as feridas. Quem lembra da parábola lá daquele cara que estava na desgraça lá, samaritano? Nem consigo entrar nessa agora. Se eu entrar nessa agora, né, fica só nisso. Mas você lembra? Aí passou lá o bom samaritano, pegou ele e colocou ele na onde? Hotelaria, né? Hotelaria. Ou seja, o bom samaritano é Jesus. Jesus passa lá, pega aquele cara ferido e cuida daquele cara. E Ele entrega aquele cara. Então nós estamos vendo que Jesus atou as feridas daquele cara. Ele está curando aquele cara. Jesus está curando a igreja dele. A partir de quando? A partir da cruz do Calvário. Por quê? Porque Deus feriu Israel, para que de Israel viesse colher um povo de tribos, línguas e nações. Presta atenção, a maior colheita de todas é a colheita de Jesus, que Ele deu um filho para colher uma multidão de povos, tribos e línguas. É a maior colheita. Ai Deus, mas é tão difícil dar o dízimo. Jesus deu o filho dele. Deus deu o filho dele. Vamos lá. Olha o que acontece aqui, ó. Depois do que? 2 dias, Ele vai nos dar vida. Ao terceiro dia, Ele vai nos ressuscitar. E viveremos diante dEle. Jesus veio, certo? Ele despedaçou Israel.
Ele veio, curou. Ele veio, morreu, curou e começou a atar as feridas. Quando Jesus veio na terra, curou e começou a atar as feridas. A Bíblia está dizendo o quê? Depois de 2 dias, ele vai fazer o quê? Jesus veio na terra no 4º milênio. Nós estamos no qual milênio? 6º. No final do 6º para o 7º, ele vai fazer o que com a gente? Os mortos ressuscitarão. E todos aqueles que estiverem vivos serão arrebatados. Do 2º para o 3º dia, ele vai nos dar vida. E o que acontece no 3º dia? No 7º milênio, ele vai nos ressuscitar. E vamos fazer o quê? No 7º milênio, você vai viver com o tabernáculo de Deus na sua vida. Ô, bro, e para quem não sabe, um dia, a Bíblia fala 6 vezes, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Por isso ali, 2 dias, 3º dia já tendo 4, poderiam ser, né, o 6º, 7º milênio. Isso é outra aula, isso é outra aula. Não é não, tem muito trabalho. E olha o que a palavra está dizendo então, a palavra está dizendo que depois de 2 dias, então Jesus morreu, 2000 anos atrás, no final do 2º por 3º ano, ele vai vir, vai nos dar vida, vai nos ressuscitar, e no 7º milênio, nós vamos viver diante dele. E olha o que a Bíblia diz agora: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Por que que nós temos que conhecer o Senhor? Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Porque ele vai descer. Repita comigo: ele vai descer sobre mim como uma chuva fora de época, que rega a terra. Os últimos dias, o maior avivamento de todos, está à nossa frente. Ele vai trazer a maior colheita de almas de todos os tempos. Onde você vai falar, as pessoas serão curadas. Onde essa sombra vai passar, e mortos serão curados. Sim, minha sombra. Sim. Sabe por quê? É a chuva. As últimas chuvas. Ou seja, vamos avançar, que senão vamos ficar só nesse. Tiago, vai, Tiago 5. Quando que Jesus volta? Tiago 5 está dizendo aqui, ó. Quando que vai ter essas chuvas? Quando que eu vou receber a maior colheita da minha vida? Irmãos, sejam pacientes. Até quando? A vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência. Ele aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber o quê? As primeiras e as últimas chuvas. Agora sejam vocês também. Sejam vocês também o quê? Pacientes. E fortaleçam o seu coração. Por quê? Sejam pacientes. Por que fortaleça o seu coração? Porque a vinda do Senhor é certa. A última chuva é certa. O que ele está dizendo? Ó? Sejam pacientes, até que o Senhor venha. Porque o lavrador aguarda com paciência a primeira e a última chuva. O lavrador está com paciência esperando. Deus é paciente, mas Ele vai colher. Estão comigo? Haviam 2 chuvas e 2 estações de colheita. Agora presta atenção. Sem chuva, como eu acabei de falar, não há colheita. Se não tem chuva na terra, você colocou lá um grão de café lá. Se não chove, você vai colher café? Sim ou não? Não tem como. Se chove, aí depois vai acontecer o que depois? Vai nascer. A minha filha levou lá um grão do que lá em casa? Feijão? Feijão. Está crescendo, devagarzinho vai lá. Então vamos lá. 2 chuvas e 2 estações de colheita. Então durante um ano haviam 2 chuvas. Chuvas de primavera e chuvas de outono.
havia duas estações de colheita: a estação das colheitas das primícias e a estação da colheita de tabernáculos. Gente, você que chegou hoje aqui, eu aconselho você a assistir os cultos de ontem. Ontem a gente teve 2 cultos profundos falando sobre isso. Então quem está desde ontem aqui, consegue entender um pouco o raciocínio do que a gente está falando hoje. Talvez se você não entende um pouco o raciocínio que a gente está seguindo hoje, eu recomendo a você assistir, está lá no YouTube, Igreja House, o culto de ontem, tá? Tem 2 cultos ontem lá, a gente falando sobre tudo isso, que foi o contexto geral da onde a gente está agora. A primeira colheita, qual que era? Páscoa e Pentecostes. Sim, a gente falou sobre isso ontem. Se cumpriu quando? Em Atos. Essa colheita é da cevada e a do trigo. Cevada, judeus. Trigo, gentios. O que acontece em Pentecostes? O Espírito Santo vem. E ele vem sobre quem? Judeus e gentios. O sumo sacerdote, durante o Pentecostes, ele apresentava quantos pães? Com fermento ou sem fermento? Com fermento. Quem são os 2 pães com fermento? Judeus e gentios. Então, durante a Páscoa e Pentecostes, se cumpre a primeira chuva e a primeira colheita. A segunda colheita... Bro, e tem umas passagens para eles associarem que... que cevada e trigo é a colheita de cereal. Entendeu? Lembra que a gente falou cereal, vinho e azeite? Então, dentro da colheita de cereal, tinham 2 tipos de cereais, a cevada e o trigo. Cevada judeu, trigo gentio. Só para você entender as palavras, do que ele está querendo dizer, né? Então, quando você ouve falar de cereal, significa cevada e trigo. Tá? A palavra cereal. A segunda colheita, já aconteceu a segunda colheita? Quando que vai acontecer? Quando Jesus voltar, em tabernáculos. Eu posso viver isso hoje em minha vida pessoal? Sim. Por quê? Porque as festas é um ensaio geral de tudo que vai acontecer. Como é que eu vivo essa segunda colheita hoje em minha vida? Através do Espírito de Deus sobre mim. Eu colho coisas que eu não planto. Eu recebo coisas que eu não mereço. Por quê? Porque o Espírito de Deus mora em mim. Ele está sobre mim, ele é o selo de Deus em minha vida. E o que acontece então? Na segunda colheita, a primeira colheita de Pentecostes, tem cevada e trigo. Na segunda colheita, tabernáculos, que vai se cumprir, vai ter frutas. Frutas significa o quê? Vinho e azeite. Os frutos representam a conversão de multidões, de todos os povos, línguas e... Abraão, sim, Senhor, olhe para as estrelas, conta. O que ele falou? Impossível. Olhe para a areia da praia do mar, conta. O que ele fala para Deus? Impossível, impossível. Por que você está falando isso, Deus? Porque a sua descendência vai ser assim. Quem é a descendência de Abraão? Todas as bênçãos que estavam sobre Abraão estão sobre a tua vida. E Deus está falando aqui, ó. Quando o tabernáculo de Deus se cumprir, os maiores frutos vão acontecer. Então nós estamos vendo frutos da cevada e trigo. Nós estamos vendo os frutos da fruta, que é o vinho e o azeite. Depois vai falar sobre isso, né, pastor? Tá. Vamos lá, Apocalipse 14. Pastor só deixa os apocalipse para mim aqui, né? Só fico com os revelamentos. Então, nós vamos entrar nisso mais para frente. Vou falar sobre isso. Apocalipse 14, 3. Entoavam um novo cântico diante do trono. Quem que entoava um novo cântico diante do trono?
Repita comigo, 144 mil. Então aqui em Apocalipse está dizendo o quê? 144 mil estava lá entoando um novo cântico diante do trono. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Quem são esses 144 mil que estão lá entoando um novo cântico diante do trono? A Bíblia vai responder isso para a gente. Os 144 mil que estavam lá entoando um novo cântico diante do trono, eles estavam diante dos 4 seres viventes e diante dos anciãos. E ninguém podia aprender o quê? O cântico, senão só os 144 mil. Quem são eles? Os 144 mil são aqueles que foram comprados da terra. Qual é a única pessoa, o único povo na Bíblia que a Bíblia declara claramente que foi comprada na terra? Com o teu sangue comprastes para Deus homens de todas tribos, raças. Quem que comprou? Jesus comprou quem? Olha para o irmão do seu lado e fala: irmão, Jesus te comprou. Com o sangue dele ele te comprou. Você foi comprado da terra por Jesus? Sim ou não? Estes são os que não se maculam com mulher, porque são... Ih, aí ferrou, hein? Olha para o seu irmão, pergunta ao seu irmão, brincadeira. Mas o que a Bíblia fala? Para que nós venhamos nos apresentar ao Senhor como uma noiva pura, virgem, imaculada. Como que nós vamos nos apresentar ao Senhor? Virgem. Mas como assim, pastor? Eu não sou virgem. O sangue de Cristo vai estar sobre a sua cabeça. O pão vai estar sobre você, o pão vivo que desceu do céu, vai arrancar o pão com o pecado de você. Deus vai habitar em você. E a expiação, quando Ele vem, Ele vai tirar todo o pecado de você. Lembra do culto de ontem, expiação? Quando Ele tira todo o pecado de você, você vai ter pecado? Não. Você vai se tornar virgens. Qual é o único povo na Bíblia que Ele chama de virgem? A igreja. Qual é o único povo na Bíblia que Ele compra na terra? A igreja. Qual é o único povo na Bíblia que segue o Cordeiro de Deus? Vamos lá, gente. Qual que é o único povo na Bíblia que segue o Cordeiro de Deus? Quem? Os judeus? Os judeus seguem Jesus? A igreja. Aonde você vai estar, cara? Aonde você vai estar? Você vai estar diante do trono da graça. Aonde nós estaremos? Diante do trono. Porque nós somos comprados da terra. Páscoa. Nós somos virgens. Expiação. Nós seguimos o Cordeiro por onde quer que ele vá. São aqueles os que foram comprados dentre qual? Dentre todos os judeus? Dentre todo o povo de Israel, das 12 tribos? Não. Dentre todos os seres humanos. Por quê? Eles são... O que significa? Eles são colheitas para Deus e para o Cordeiro. Que colheita é essa? Deus semeou Israel nas nações. E Ele está dizendo que quando Ele voltar, Ele vai colher um povo incontáveis, como as estrelas do céu, como a areia da praia do mar. Que povo é esse? Sou eu e você, a igreja gloriosa, que vai estar onde? Diante do trono do Cordeiro. Nós um dia vamos ver Jesus, face a face, com o rosto descoberto. Hoje nós estamos tendo um ensaio geral dessa festa aqui do Tabernáculos. Qual é esse ensaio geral? Espírito Santo está dentro de nós. O tabernáculo de Deus está dentro de nós. Mas eu quero dizer, isso é um ensaio. Por que é um ensaio? Porque você consegue ver o Espírito Santo? Sim ou não? Não, você não consegue ver o Espírito Santo. É impossível ver o Espírito Santo, mas você consegue sentir. Já contei para você, esse dia eu estava no carro com a minha filha e ela olhou para mim: papai, Jesus existe? Eu falei: existe. Mas eu não vejo Ele. Eu falei: espertinha, está
Aprendendo com a sua mãe, fazer pergunta difícil. Aumentei o volume do ar-condicionado gelado. Falei, filha, tá vendo o ar-condicionado? Ela, não, papai. Falei, mas você está sentindo? Ela, tô. Então, o vento existe, não existe? Ela, existe. Você consegue ver? Ela, não. Assim é o Espírito de Deus. Nós não conseguimos ver Ele hoje, mas nós conseguimos sentir. Quem já sentiu a presença de Pentecostes em sua vida? Quem já sentiu o sangue do Cordeiro sobre a sua casa, sobre a sua vida? Todos aqueles, todos nós aqui. Mas isso é um ensaio geral. Por quê? Porque, meu irmão, eu não vejo o dia, o momento. Assim como eu vejo o Rubem aqui agora, o corpo dele aqui. Eu vou estar olhando para Jesus. Eu vou estar vendo Jesus, face a face. Aquele olhar que a Bíblia descreve que é um olhar como chamas de fogo. Vai estar olhando para mim e para você. Mano do céu! Gente, eu confesso para você que o dia mais lindo ali, mais emocionante, um dos dias mais marcantes da minha vida foi quando eu estava ali, esperando a Lúcia entrar no casamento. Meu coração estava a 1000 por hora, eu já tinha visto todo mundo, eu cheguei primeiro, o noivo chega primeiro, e eu estava ali, cumprimentei todo mundo, preparado. Aí entra os padrinhos, entra a daminha de honra, entra todo mundo. A madrinha, até então que toca a grande música. Até então que toca aquela música que você sabe que a noiva vai entrar. Quando ela entra, toda aquela multidão de pessoas que estava sentado na igreja se ofusca. O meu olhar só está para uma pessoa, para ela. E eu quero te dizer, vai ser assim o dia do nosso casamento com Jesus. Os anjos, arcanjos, querubins vão estar lá. E tudo isso vai se ofuscar. Sabe por quê? Porque aquele que Ele comprou com alto preço, com o sangue dele, vai entrar. As trombetas vão tocar. A música vai ser tocada. O cântico, um cântico novo, diante do trono. E quem vai chegar cantando esse cântico novo? Eu e você. Eu e você. Meu noivo, eu cheguei. Eu cheguei, meu noivo. Gente, eu quero te convidar essa tarde. Nós vamos estar terminando essa sessão. Nós vamos estar fazendo uma breve oração aqui, liberando vocês para um café. Porque à noite nós queremos fazer algo profundo de ministração. Mas eu quero preparar você essa tarde aqui, para ter um encontro com a glória de Deus essa noite. Ter um encontro com o Shekinah do Senhor, um encontro com o Espírito Santo de Deus. Porque tudo isso que vai acontecer no futuro, pode acontecer agora. Nós podemos fazer um ensaio geral disso agora. Porque as festas é um ensaio geral dos tempos determinados de Deus. Então hoje nós podemos presenciar um noivado. Nós não podemos casar ainda, mas a Bíblia fala que nós somos noiva. Nós somos noiva de Cristo. Então eu quero aumentar a sua expectativa aqui nessa tarde. Se prepare, porque nessa noite Jesus quer liberar a Shekinah dele sobre a tua vida. Ele quer liberar a presença poderosa e gloriosa dele sobre você, para que você possa já começar a experimentar essa colheita. Já vamos começar a fazer um ensaio de como vai ser a colheita do final dos tempos. Isso está disponível para nós. Fique de pé no seu lugar. Quer falar uma coisa, pastor? Gente, vocês estão comendo nesses dias aqui muito pão e muito vinho. O que significa? Vocês estão tendo muita palavra de Deus, com revelação do Espírito Santo.